Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Os gigantes, eles sempre voltam. Ó, eu nem sabia. A gente sempre tem que lutar, a gente sempre tem esses desafios, porque os desafios da nossa vida, eles não acabam, eles não param. E eu estava lendo aqui esse texto da Palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15, e o texto sagrado diz assim: Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. Ou seja, em outra tradução diz, de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Aqui nós vimos um quadro muito interessante. Se a gente for olhar a história de Israel, a gente vai ver o pequeno Samuel crescendo ali sobre as ordens de Eli, vendo ali os filisteus atacando. Nós vamos ver que o povo de Israel sempre tentando buscar a sua condição, o seu direito de ser povo de Deus. E aí, um dia surge, assim, do nada, um jovenzinho chamado Davi. Esse jovenzinho vai lá, vendo um gigante afrontar ali o povo de Deus durante dias e dias, a fio ali, e ele se indigna contra aquilo, e ele se levanta, vai lá, fala, não, eu vou lutar contra esse cara, e vai lá e vence o gigante Golias. Uau, bacana, sensacional, vencemos o nosso maior inimigo, vencemos aquele que estava nos afrontando, aquele que estava afrontando o povo de Deus, aquele que estava afrontando Deus, e aí a gente pensa, está tudo certo. Não estava tudo certo. Aqui a Bíblia nos ensina de novo, que de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Pessoal, na nossa vida, nós não podemos baixar guarda. Nós temos que nos preparar exatamente para esses novos gigantes que vão aparecer. Davi, quando foi lá, pegou aquelas suas pedrinhas lá, aquela pedra que deu na testa do gigante, aquela pedra não estava sozinha. Conta que ele tinha cinco pedras, ele usou uma e ainda tinha mais 4 ali para poder usar, pedras lisas de ribeiro, que ele estava ali no seu alforje. Para quê? Se o Davi, o gigante que ali ele derrotou, se esse gigante tombasse, e ele cria que esse gigante tombaria, se outros viessem, ele ainda teria, porque seria um de cada uma dos outros povos inimigos de Deus. Então ele já estava preparado para essa condição, ele já estava vendo além da batalha. Nós precisamos ver além da nossa batalha. E aqui a gente vai ver que os gigantes na nossa vida, eles sempre vão voltar. Por quê? Deus quer nos preparar dia a dia, Deus quer nos fazer crescer, Deus quer nos desenvolver em fé, Deus quer que sejamos desenvolvidos na nossa dependência dEle, para que a gente um dia possa orar por alguém que está com uma gripe, assim como por alguém que está numa fase terminal de câncer. A gente possa orar para que alguém consiga um emprego, bem como uma causa na justiça ser liberada. A gente pode fazer tudo isso, porque a palavra de Deus assim nos promete, mas nós nos esquecemos que o mal, ele também tem o seu poder de renovação. O ódio, ele vai sendo mais intenso do que o amor. A Bíblia não nos diz, ou pelo menos não nos alerta, que o amor de muitos se esfriaria, porque um dia foi quente. Então, esse amor vai esfriando e no coração de outros o ódio vai crescendo. A gente vê aí os noticiários, as pessoas matando umas às outras por nada. No Rio de Janeiro, um médico ali, por causa de uma bicicleta, foi assassinado. Algo brutal, bárbaro. Aquilo que choca os nossos ouvidos, choca a nossa alma. Ou seja, o inimigo, ele não está deixando de ser inimigo. O diabo, ele não brinca de ser diabo. E nós não podemos brincar de ser crentes. Ser crentes é o sinal daqueles que são valentes, daqueles que se levantam, daqueles que se posicionam em guerra.
A Bíblia nos mostra exatamente isso. O povo de Deus, por algumas vezes, eles foram levantados porque se acomodaram com a situação de serem camponeses. Aqueles homens, aquelas mulheres deixaram o seu ofício sacerdotal para serem camponeses, cuidar do campo, preocupar com aquilo que era o din-din, aquilo que eles poderiam ter, construir casas apaineladas. A gente vê isso em Ageu, a gente vê em Malaquias, várias advertências de Deus contra o seu povo, exatamente para levantá-los, porque há uma guerra e nós precisamos entrar nessa guerra. Agora aqui nós vimos Davi, um homem de batalha, mas nesse texto, do 2 Samuel 21:15, nos mostra aí no final, Davi estava muito cansado. Quando a gente vence uma grande batalha ou passa por sucessivas batalhas, naturalmente vem esse cansaço, pode vir esse desânimo, pode vir aí uma depressão. Isso é normal por causa desses fatores estressores. Elias, lá no Monte Carmelo, venceu os profetas de Baal. Aí depois recebeu a ameaça de Jezabel. O que ele fez? Cascou fora. Por quê? Ele teve medo. Ele vinha de um desgaste emocional por causa daquela guerra que fez com que ele entrasse numa depressão a ponto dele pedir a morte para si. Que interessante, não é verdade? Então, prepare-se para isso, porque aqui, Davi, se você vai ver, eu quero te desafiar a ler o restante desse texto, no verso 17, diz: porém, Abissai socorreu, feriu o filisteu e o matou. Deus, ele vai levantar pessoas para virem ao nosso socorro, para nos ajudar a enfrentar os gigantes. Talvez eu esteja fazendo esse papel de Abissai aqui na sua vida, para a sua vida, me levantando aqui agora para poder me posicionar, para poder te motivar, para poder te levantar, e até mesmo quando aqui nós oramos, intercedendo pela sua vida, nós nos colocamos nessa posição de defesa. Isso é assim que deve funcionar a igreja e o povo de Deus. Um vivendo e defendendo o outro, não um levantando, acusando o outro, porque o meu jeito é diferente do seu e eu faço melhor do que você. Não, nós temos as nossas individualidades e precisamos respeitar isso. Por isso, a batalha aqui, ela nos é dada para que a gente vença. E a primeira coisa é depender de quem está do nosso lado, é conquistar quem está do nosso lado, achar quem pode nos ajudar. Cuidado com as suas companhias, cuidado com quem você tem emprestado os seus ouvidos, cuidado com quem você tem deixado influenciar a sua vida espiritual, a sua vida emocional. Por exemplo, um pastor sozinho, ele não vai conseguir liderar a igreja toda em triunfo. Por isso, o pastor precisa de todos os seus cooperadores. Ele precisa dos diáconos, precisa ali dos músicos, precisa ali daqueles voluntários na faxina, precisa daqueles que vão para o evangelismo, porque o pastor sozinho não vai aguentar, ele vai cansar. Talvez você tenha falado mal do seu pastor, cuidado, posicione-se como Abissai para ajudá-lo, talvez ele esteja cansado. Ninguém sabe as lutas do seu pastor, só ele mesmo e talvez a esposa, os filhos. Então, ajude-o nesse momento que ele precisa. Se coloque como alguém que vai interceder ao menos por ele. Talvez você não tenha liberdade de chegar, pastor, o que está pegando? Talvez você não tenha essa liberdade. Mas se você vê que tem alguma coisa, você pode orar, é diferente. E na nossa vida é assim também, porque Deus vai levantar outras pessoas para nos defender. E aí nós vamos ver que a batalha, ela não terminou com a ação de Abissai contra aquele filisteu. No verso 18 diz, depois disso houve ainda outra peleja. No 19 diz, houve ainda em Goré outra peleja. No 20, houve ainda outra batalha. Assim será a nossa vida. Por isso que nós precisamos entender o que é ser igreja. Igreja é esse organismo vivo, não é o tijolo, não é o cimento, não é as cadeiras, não é a boa música que você ouve, mas a igreja somos eu e você juntos. Se a gente não estiver junto também, não vai adiantar muita coisa não. Então nós precisamos estar juntos. Então cuidado com as suas amizades, conquiste as pessoas para elas estarem ao seu lado.
conquiste, forme o seu exército, levante os seus intercessores, seja intercessor de outros. Quem derrotou aqui os filisteus foram os homens de Deus. Foram esses homens que estavam aqui com Davi, porque Davi, a gente viu que ele estava cansado. Por que eles lutaram em defesa dele? Porque perceberam que o seu capitão, ele precisava de ajuda. Talvez nós temos passado as dificuldades, as barreiras, porque nós não temos prestado socorro ao outro. Um dia me disseram que a igreja é o único exército que deixa os seus feridos morrerem. Nós temos que mudar isso, para o nosso próprio bem, para a nossa própria alegria, para a nossa própria sobrevivência. Nós precisamos encarar os nossos gigantes, nos aprontar, porque aquilo que está o outro ali, a palavra do Senhor nos diz lá em Isaías, capítulo 26, que diz assim, olha, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse ser forte. A primeira motivação que a gente tem que ter é de ajudar o outro. Então, hoje, eu quero te ajudar. Eu quero ministrar sobre a sua vida essa força, essa direção, esse levante aí para você encarar as suas batalhas. Agora, não crie a ilusão de que se você venceu uma batalha, acabou. Não, todos os dias nós temos uma batalha. Cada dia é um dia mau e nós precisamos vencê-lo. E assim nós só vamos fazer quando a gente tiver essa visão de reino, essa visão de povo, de conquista. Por isso, seja abençoado nesse dia, prepare-se para a batalha, porque Deus, nela, quer te fazer mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, que palavra abençoada. Vamos orar. Eu vejo que aquilo que a gente vai semeando, a gente vai colhendo. Acho que nada melhor do que orar. Orar pelo outro, orar pela liderança, orar para que Deus direcione. E quando a gente vai se importando com o outro, a gente vai tendo até pessoas que se importam com a gente também. E sabendo que os gigantes, eles aparecem para todas as pessoas. E precisamos ser aqueles que vai ser um esteio na vida do outro. Vai ajudar o outro diante desses gigantes, que com certeza, quando você precisar de alguém para te ajudar ali, Deus vai trazer a pessoa certa. Vamos orar. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Reconhecemos que dependemos e precisamos de Ti. Necessitamos do Senhor em tudo que fizermos. Nessa manhã nós reconhecemos que os gigantes existem. Mas é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos forja, é o Senhor que nos sustenta diante desses gigantes. E que neste dia, nesta manhã, possamos observar que quanto maior for o gigante, mais fácil será para acertá-lo. Venhamos ver o tamanho dele e enxergar. Ele é grande, então não vai ter como errar essa mira. Eu vou mirar e vou acertar. Ele vai ter que cair, em nome de Jesus, porque o Senhor está comigo nessa batalha. Nós queremos orar pelas nossas lideranças, por todos aqueles que estão sob a nossa liderança, por todos aqueles que têm pagado um preço pelas nossas vidas, por todos aqueles que o Senhor tem levantado. Sabemos que não é fácil estar à frente. Sabemos que não é simples estar à frente, mas sabemos que o melhor lugar para estarmos é onde o Senhor determinou para nós. E se é à frente, é ali. E é por isso que nós oramos, pedindo que o Senhor fortaleça, renove as forças das nossas lideranças. Deus, traga um ânimo novo. Traga, Senhor, uma alegria que vem do coração do Senhor, em nome de Jesus. Nós intercedemos pelos nossos líderes, pelas famílias, pedindo que o Senhor esteja cada dia mais conduzindo-os conforme o Teu propósito, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Nós abençoamos o físico das nossas lideranças, a área espiritual, emocional,
todas as áreas, o Senhor esteja tocando ali em nome de Jesus. É a nossa oração para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.